Se hoje você sente que a sua casa precisa de proteção, se você percebe que a sua família tem enfrentado lutas constantes, se existe medo, angústia, enfermidade, perseguições, inveja ou qualquer situação que parece não ter explicação, acredite, você chegou ao lugar certo. Nada acontece por acaso. Deus guiou seus passos até este momento. E enquanto esta oração estiver sendo feita, o arcanjo Miguel já estará caminhando à frente da sua vida, da sua família, quebrando toda a armadilha do inimigo e levantando um poderoso escudo de proteção sobre aqueles que você mais ama. Mas antes de começar, já escreva aqui nos comentários: Arcanjo Miguel, protege a minha família. Eu quero apresentar este pedido em minhas orações. Também peço que você deixe o seu gostei no vídeo. Esse simples gesto ajuda esta oração a alcançar milhares de famílias que, neste momento, também precisam da proteção de Deus. Se você ainda não faz parte desta comunidade de oração, inscreva-se agora no canal. Todos os dias estamos aqui, unidos pela fé, levando esperança, proteção e a palavra de Deus para milhares de lares. E logo abaixo do vídeo, nos comentários, você encontrará o botão Hype. Se esta oração tocar o seu coração, apoie este conteúdo clicando no Hype. Assim, o YouTube recomendará esta oração para muito mais pessoas que estão precisando de um milagre, de proteção e de um novo começo. Agora, feche seus olhos, respire profundamente, vai acalmando o seu coração e entregue completamente a sua família nas mãos de Deus, porque a partir deste momento, o poderoso Arcanjo Miguel entrará em batalha por você. E quando o céu entra na batalha, nenhum mal permanece de pé. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Arcanjo Miguel, neste momento sagrado, nós nos colocamos diante da presença de Deus, com o coração cheio de esperança, porque sabemos que nenhuma batalha é grande demais quando o céu luta ao nosso favor. Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, guerreiro invencível do Senhor, estende agora a tua espada de luz sobre a nossa família. Vem caminhar por nossa casa, vem permanecer em cada quarto, em cada porta, em cada janela. Vem abrir o nosso lar com tuas asas de poder. Hoje nós consagramos a Ti, aqueles que mais amamos. Consagramos os nossos pais, nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, nossos irmãos, nossos avós, nossos familiares próximos e distantes. Que nenhum deles fique sem a proteção do céu. Arcanjo Miguel, levanta agora um muro de fogo santo ao redor da nossa família, uma muralha que nenhum mal consiga atravessar, uma fortaleza espiritual que nenhuma armadilha consiga destruir. Que toda obra das trevas caia por terra diante da autoridade que Deus te concedeu. Se existe alguma palavra de maldição lançada contra a nossa família, destrói agora. Se existe inveja escondida, desfaz completamente. Se existe perseguição espiritual, encerra neste instante. Se existe qualquer laço do inimigo preparado contra nós, corta-o pela raiz. Que toda seta inflamável seja quebrada agora. Que toda armadilha preparada em segredo seja desfeita por completo. Que toda intenção maligna volte ao pó. Que toda força das trevas recue diante da luz de Cristo. Arcanjo Miguel,
visita nossa casa nesta hora. Percorre cada cômodo, toca cada parede, purifica o ambiente onde vivemos. Que toda presença contrária ao reino de Deus desapareça por completo. Que todo espírito de medo seja vencido, que toda angústia seja expulsa, que toda tristeza profunda seja transformada em paz, que toda divisão familiar seja substituída pelo amor, que toda discussão dê lugar ao perdão, que toda mágoa encontre cura, que toda lágrima seja recolhida pelas mãos misericordiosas do Senhor. Nós entregamos diante de Deus cada preocupação que carregamos. Tu conheces os nossos medos, nossas lutas silenciosas, as noites em que choramos sem que ninguém perceba. Conheces as batalhas que travamos em segredo. Por isso, Arcanjo Miguel, luta por nós. Luta quando estivermos cansados, quando as nossas forças acabarem, quando a nossa fé vacilar, quando não enxergarmos saída. Luta quando o inimigo tentar nos convencer de que estamos sozinhos, de que fomos abandonados por Deus. Porque sabemos que nunca estaremos abandonados enquanto Deus enviar seus anjos para nos guardar. Arcanjo Miguel, blinda a nossa família com a tua poderosa proteção. Que nenhum acidente aconteça, que nenhum perigo inesperado nos alcance, que nenhuma notícia ruim encontre espaço em nosso lar, que os nossos caminhos sejam iluminados, nossos passos sejam dirigidos pelo Espírito Santo, que a nossa casa seja conhecida como uma casa de oração, uma casa de paz, de bênçãos, uma casa onde Jesus é o verdadeiro Rei. Afasta toda influência maligna que tenta destruir os nossos relacionamentos. Protege nossos filhos das más companhias. Protege nossos jovens das tentações. Protege os nossos idosos da enfermidade e da solidão. Protege os que estão trabalhando, os que estão viajando, aqueles que enfrentam momentos difíceis. Protege o nosso sono. Protege aqueles que ainda não conhecem a força da oração. Arcanjo Miguel, coloca teus anjos diante de cada membro da minha família. Que eles caminhem à nossa frente, caminhem ao nosso lado, atrás de nós, que nos cerquem completamente, que nenhuma cilada consiga nos surpreender, que nenhum plano maligno prospere, que toda tentativa do inimigo fracasse antes mesmo de acontecer. Hoje nós declaramos pela fé que a nossa família pertence ao Senhor, a nossa casa pertence ao Senhor, o nosso futuro pertence ao Senhor, a nossa esperança pertence ao Senhor e a nossa vitória pertence ao Senhor. Nenhuma força das trevas pode mudar aquilo que Deus determinou para nós, porque o Deus Todo-Poderoso é maior do que qualquer batalha, maior do que qualquer perseguição, do que qualquer enfermidade, do que qualquer medo, do que qualquer tempestade. Arcanjo Miguel, ensina-nos a confiar mais em Deus do que em nossos próprios recursos. Ensina-nos a permanecermos firmes, mesmo quando tudo parecer difícil. Ensina-nos a vencer o mal com o bem, a não responder, a responder sempre com amor, a permanecermos fiéis, que a nossa família jamais abandone a oração, que jamais abandone a fé, que jamais abandone a palavra de Deus e que jamais perca a esperança. Que a nossa casa seja cheia da presença do Espírito Santo, que os santos anjos cantem louvores ao redor do nosso lar, que a paz de Cristo reine sobre cada coração, que a alegria volte a florescer, que o amor cresça todos os dias,
que a união seja fortalecida, que a prosperidade honesta alcance a nossa família, que nunca nos falte o pão, a saúde, o trabalho, a sabedoria e a graça de Deus. Arcanjo Miguel, se existe alguém desta família afastado de ti, vai ao seu encontro, ilumina sua mente, toca o seu coração, quebra toda resistência, conduza-o novamente ao caminho da verdade. Que todos nós caminhemos rumo à santidade, que sejamos instrumentos da paz, testemunhas do amor de Cristo, que sejamos uma família unida pela fé. Hoje, enquanto esta oração sobe ao céu, os anjos já estão trabalhando em nosso favor. Deus está enviando livramentos que ainda nem conseguimos imaginar. Portas de bênçãos estão se abrindo, correntes espirituais estão sendo quebradas, milagres invisíveis já começaram a acontecer. Por isso rejeitamos todo medo, toda derrota, toda palavra negativa, toda obra das trevas. Recebemos apenas aquilo que vem de Deus. Recebemos a sua paz, a sua proteção, a sua força, o seu amor, a sua vitória. Arcanjo Miguel, permanece conosco hoje, permanece conosco esta noite, permanece conosco amanhã, permanece conosco em todos os dias da nossa vida. E quando alguma batalha surgir, lembra-nos de que Deus sempre nos protege. Nós descansamos debaixo da sombra do Altíssimo. Nós caminhamos protegidos pela graça do Senhor. E seguimos confiantes, porque sabemos que o céu luta por nós. E com fé declaramos: a nossa família está blindada pelo poder de Deus. A nossa casa está cercada pelos santos anjos. E a nossa esperança jamais será vencida, porque a nossa vitória já começou. Em nome de Jesus. Amém. Glorioso Arcanjo Miguel, neste momento sagrado, nós nos colocamos diante da presença de Deus, com o coração cheio de esperança, porque sabemos que nenhuma batalha é grande demais quando o céu luta ao nosso favor. Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, guerreiro invencível do Senhor, estende agora a tua espada de luz sobre a nossa família. Vem caminhar por nossa casa, vem permanecer em cada quarto, em cada porta, em cada janela. Vem abrir o nosso lar com tuas asas de poder. Hoje nós consagramos a Ti aqueles que mais amamos. Consagramos os nossos pais, nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, nossos irmãos, nossos avós, nossos familiares próximos e distantes. Que nenhum deles fique sem a proteção do céu. Arcanjo Miguel, levanta agora um muro de fogo santo ao redor da nossa família, uma muralha que nenhum mal consiga atravessar, uma fortaleza espiritual que nenhuma armadilha consiga destruir. Que toda obra das trevas caia por terra diante da autoridade que Deus te concedeu. Se existe alguma palavra de maldição lançada contra a nossa família, destrói agora. Se existe inveja escondida, desfaz completamente. Se existe perseguição espiritual, encerra neste instante. Se existe qualquer laço do inimigo preparado contra nós, corta-o pela raiz. Que toda seta inflamável seja quebrada agora. Que toda armadilha preparada em segredo seja desfeita por completo. Que toda intenção maligna volte ao pó.
que toda força das trevas recue diante da luz de Cristo. Arcanjo Miguel, visita a nossa casa nesta hora, percorre cada cômodo, toca cada parede, purifica o ambiente onde vivemos. Que toda presença contrária ao reino de Deus desapareça por completo. Que todo espírito de medo seja vencido, que toda angústia seja expulsa, que toda tristeza profunda seja transformada em paz, que toda divisão familiar seja substituída pelo amor, que toda discussão dê lugar ao perdão, que toda mágoa encontre cura, que toda lágrima seja recolhida pelas mãos misericordiosas do Senhor. Nós entregamos diante de Deus cada preocupação que carregamos. Tu conheces os nossos medos, nossas lutas silenciosas, as noites em que choramos sem que ninguém perceba. Conheces as batalhas que travamos em segredo. Por isso, Arcanjo Miguel, luta por nós. Luta quando estivermos cansados, quando as nossas forças acabarem, quando a nossa fé vacilar, quando não enxergarmos saída. Luta quando o inimigo tentar nos convencer de que estamos sozinhos, de que fomos abandonados por Deus. Porque sabemos que nunca estaremos abandonados enquanto Deus enviar seus anjos para nos guardar. Arcanjo Miguel, blinda a nossa família com a tua poderosa proteção. Que nenhum acidente aconteça, que nenhum perigo inesperado nos alcance, que nenhuma notícia ruim encontre espaço em nosso lar, que os nossos caminhos sejam iluminados, nossos passos sejam dirigidos pelo Espírito Santo. Que a nossa casa seja conhecida como uma casa de oração, uma casa de paz, de bênçãos, uma casa onde Jesus é o verdadeiro Rei. Afasta toda influência maligna que tenta destruir os nossos relacionamentos. Protege nossos filhos das más companhias. Protege nossos jovens das tentações. Protege os nossos idosos da enfermidade e da solidão. Protege os que estão trabalhando, os que estão viajando, aqueles que enfrentam momentos difíceis. Protege o nosso sono. Protege aqueles que ainda não conhecem a força da oração. Arcanjo Miguel, coloca teus anjos diante de cada membro da minha família. Que eles caminhem à nossa frente, caminhem ao nosso lado, atrás de nós, que nos cerquem completamente. Que nenhuma cilada consiga nos surpreender, que nenhum plano maligno prospere, que toda tentativa do inimigo fracasse antes mesmo de acontecer. Hoje nós declaramos pela fé que a nossa família pertence ao Senhor, a nossa casa pertence ao Senhor, o nosso futuro pertence ao Senhor, a nossa esperança pertence ao Senhor e a nossa vitória pertence ao Senhor. Nenhuma força das trevas pode mudar aquilo que Deus determinou para nós, porque o Deus Todo-Poderoso é maior do que qualquer batalha, maior do que qualquer perseguição, do que qualquer enfermidade, do que qualquer medo, do que qualquer tempestade. Arcanjo Miguel, ensina-nos a confiar mais em Deus do que em nossos próprios recursos. Ensina-nos a permanecermos firmes, mesmo quando tudo parecer difícil. Ensina-nos a vencer o mal com o bem, a não responder, a responder sempre com amor, a permanecermos fiéis, que a nossa família jamais abandone a oração, que jamais abandone a fé, que jamais abandone a palavra de Deus e que jamais perca a esperança. Que a nossa casa seja cheia da presença do Espírito Santo, que os santos anjos cantem louvores ao redor do nosso lar, que a paz de Cristo reine sobre cada coração,
que a alegria volte a florescer, que o amor cresça todos os dias, que a união seja fortalecida, que a prosperidade honesta alcance a nossa família, que nunca nos falte o pão, a saúde, o trabalho, a sabedoria e a graça de Deus. Arcanjo Miguel, se existe alguém desta família afastado de ti, vai ao seu encontro, ilumina sua mente, toca o seu coração, quebra toda resistência, conduza-o novamente ao caminho da verdade. Que todos nós caminhemos rumo à santidade, que sejamos instrumentos da paz, testemunhas do amor de Cristo, que sejamos uma família unida pela fé. Hoje, enquanto esta oração sobe ao céu, os anjos já estão trabalhando em nosso favor. Deus está enviando livramentos que ainda nem conseguimos imaginar. Portas de bênçãos estão se abrindo, correntes espirituais estão sendo quebradas, milagres invisíveis já começaram a acontecer. Por isso rejeitamos todo medo, toda derrota, toda palavra negativa, toda obra das trevas. Recebemos apenas aquilo que vem de Deus. Recebemos a sua paz, a sua proteção, a sua força, o seu amor, a sua vitória. Arcanjo Miguel, permanece conosco hoje, permanece conosco esta noite, permanece conosco amanhã, permanece conosco em todos os dias da nossa vida. E quando alguma batalha surgir, lembra-nos de que Deus sempre nos protege. Nós descansamos debaixo da sombra do Altíssimo. Nós caminhamos protegidos pela graça do Senhor. E seguimos confiantes, porque sabemos que o céu luta por nós. E com fé declaramos: a nossa família está blindada pelo poder de Deus. A nossa casa está cercada pelos santos anjos. E a nossa esperança jamais será vencida, porque a nossa vitória já começou. Em nome de Jesus. Amém. Glorioso Arcanjo Miguel, neste momento sagrado, nós nos colocamos diante da presença de Deus, com o coração cheio de esperança, porque sabemos que nenhuma batalha é grande demais quando o céu luta ao nosso favor. Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, guerreiro invencível do Senhor, estende agora a tua espada de luz sobre a nossa família. Vem caminhar por nossa casa, vem permanecer em cada quarto, em cada porta, em cada janela. Vem abrir o nosso lar com tuas asas de poder. Hoje nós consagramos a Ti, aqueles que mais amamos. Consagramos os nossos pais, nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, nossos irmãos, nossos avós, nossos familiares próximos e distantes. Que nenhum deles fique sem a proteção do céu. Arcanjo Miguel, levanta agora um muro de fogo santo ao redor da nossa família, uma muralha que nenhum mal consiga atravessar, uma fortaleza espiritual que nenhuma armadilha consiga destruir. Que toda obra das trevas caia por terra diante da autoridade que Deus te concedeu. Se existe alguma palavra de maldição lançada contra a nossa família, destrói agora. Se existe inveja escondida, desfaz completamente. Se existe perseguição espiritual, encerra neste instante. Se existe qualquer laço do inimigo preparado contra nós, corta-o pela raiz. Que toda seta inflamável seja quebrada agora. Que toda armadilha preparada em segredo seja desfeita por completo.
Que toda intenção maligna volte ao pó. Que toda força das trevas recue diante da luz de Cristo. Arcanjo Miguel, visita a nossa casa nesta hora. Percorre cada cômodo, toca cada parede, purifica o ambiente onde vivemos. Que toda presença contrária ao reino de Deus desapareça por completo. Que todo espírito de medo seja vencido, que toda angústia seja expulsa, que toda tristeza profunda seja transformada em paz, que toda divisão familiar seja substituída pelo amor, que toda discussão dê lugar ao perdão, que toda mágoa encontre cura, que toda lágrima seja recolhida pelas mãos misericordiosas do Senhor. Nós entregamos diante de Deus cada preocupação que carregamos. Tu conheces os nossos medos, nossas lutas silenciosas, as noites em que choramos sem que ninguém perceba. Conheces as batalhas que travamos em segredo. Por isso, Arcanjo Miguel, luta por nós. Luta quando estivermos cansados, quando as nossas forças acabarem, quando a nossa fé vacilar, quando não enxergarmos saída. Luta quando o inimigo tentar nos convencer de que estamos sozinhos, de que fomos abandonados por Deus. Porque sabemos que nunca estaremos abandonados enquanto Deus enviar seus anjos para nos guardar. Arcanjo Miguel, blinda a nossa família com a tua poderosa proteção. Que nenhum acidente aconteça, que nenhum perigo inesperado nos alcance, que nenhuma notícia ruim encontre espaço em nosso lar, que os nossos caminhos sejam iluminados, nossos passos sejam dirigidos pelo Espírito Santo. Que a nossa casa seja conhecida como uma casa de oração, uma casa de paz, de bênçãos, uma casa onde Jesus é o verdadeiro Rei. Afasta toda influência maligna que tenta destruir os nossos relacionamentos. Protege nossos filhos das más companhias. Protege nossos jovens das tentações. Protege os nossos idosos da enfermidade e da solidão. Protege os que estão trabalhando, os que estão viajando, aqueles que enfrentam momentos difíceis. Protege o nosso sono. Protege aqueles que ainda não conhecem a força da oração. Arcanjo Miguel, coloca teus anjos diante de cada membro da minha família. Que eles caminhem à nossa frente, caminhem ao nosso lado, atrás de nós, que nos cerquem completamente. Que nenhuma cilada consiga nos surpreender, que nenhum plano maligno prospere, que toda tentativa do inimigo fracasse antes mesmo de acontecer. Hoje nós declaramos pela fé que a nossa família pertence ao Senhor, a nossa casa pertence ao Senhor, o nosso futuro pertence ao Senhor, a nossa esperança pertence ao Senhor e a nossa vitória pertence ao Senhor. Nenhuma força das trevas pode mudar aquilo que Deus determinou para nós, porque o Deus Todo-Poderoso é maior do que qualquer batalha, maior do que qualquer perseguição, do que qualquer enfermidade, do que qualquer medo, do que qualquer tempestade. Arcanjo Miguel, ensina-nos a confiar mais em Deus do que em nossos próprios recursos. Ensina-nos a permanecermos firmes, mesmo quando tudo parecer difícil. Ensina-nos a vencer o mal com o bem, a não responder, a responder sempre com amor, a permanecermos fiéis, que a nossa família jamais abandone a oração, que jamais abandone a fé, que jamais abandone a palavra de Deus e que jamais perca a esperança. Que a nossa casa seja cheia da presença do Espírito Santo, que os santos anjos cantem louvores ao redor do nosso lar,
Que a paz de Cristo reine sobre cada coração, que a alegria volte a florescer, que o amor cresça todos os dias, que a união seja fortalecida, que a prosperidade honesta alcance a nossa família, que nunca nos falte o pão, a saúde, o trabalho, a sabedoria e a graça de Deus. Arcanjo Miguel, se existe alguém desta família afastado de ti, vai ao seu encontro, ilumina sua mente, toca o seu coração, quebra toda resistência, conduza-o novamente ao caminho da verdade. Que todos nós caminhemos rumo à santidade, que sejamos instrumentos da paz, testemunhas do amor de Cristo, que sejamos uma família unida pela fé. Hoje, enquanto esta oração sobe ao céu, os anjos já estão trabalhando em nosso favor. Deus está enviando livramentos que ainda nem conseguimos imaginar. Portas de bênçãos estão se abrindo, correntes espirituais estão sendo quebradas, milagres invisíveis já começaram a acontecer. Por isso rejeitamos todo medo, toda derrota, toda palavra negativa, toda obra das trevas. Recebemos apenas aquilo que vem de Deus. Recebemos a sua paz, a sua proteção, a sua força, o seu amor, a sua vitória. Arcanjo Miguel, permanece conosco hoje, permanece conosco esta noite, permanece conosco amanhã, permanece conosco em todos os dias da nossa vida. E quando alguma batalha surgir, lembra-nos de que Deus sempre nos protege. Nós descansamos debaixo da sombra do Altíssimo. Nós caminhamos protegidos pela graça do Senhor. E seguimos confiantes, porque sabemos que o céu luta por nós. E com fé declaramos: a nossa família está blindada pelo poder de Deus. A nossa casa está cercada pelos santos anjos. E a nossa esperança jamais será vencida, porque a nossa vitória já começou. Em nome de Jesus. Amém. Glorioso Arcanjo Miguel, neste momento sagrado, nós nos colocamos diante da presença de Deus, com o coração cheio de esperança, porque sabemos que nenhuma batalha é grande demais quando o céu luta ao nosso favor. Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, guerreiro invencível do Senhor, estende agora a tua espada de luz sobre a nossa família. Vem caminhar por nossa casa, vem permanecer em cada quarto, em cada porta, em cada janela. Vem abrir o nosso lar com tuas asas de poder. Hoje nós consagramos a Ti aqueles que mais amamos. Consagramos os nossos pais, nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, nossos irmãos, nossos avós, nossos familiares próximos e distantes, que nenhum deles fique sem a proteção do céu. Arcanjo Miguel, levanta agora um muro de fogo santo ao redor da nossa família, uma muralha que nenhum mal consiga atravessar, uma fortaleza espiritual que nenhuma armadilha consiga destruir. Que toda obra das trevas caia por terra diante da autoridade que Deus te concedeu. Se existe alguma palavra de maldição lançada contra a nossa família, destrói agora. Se existe inveja escondida, desfaz completamente. Se existe perseguição espiritual, encerra neste instante. Se existe qualquer laço do inimigo preparado contra nós, corta-o pela raiz. Que toda seta inflamável seja quebrada agora.
que toda armadilha preparada em segredo seja desfeita por completo, que toda intenção maligna volte ao pó, que toda força das trevas recue diante da luz de Cristo. Arcanjo Miguel, visita nossa casa nesta hora, percorre cada cômodo, toca cada parede, purifica o ambiente onde vivemos. Que toda presença contrária ao reino de Deus desapareça por completo. Que todo espírito de medo seja vencido, que toda angústia seja expulsa, que toda tristeza profunda seja transformada em paz, que toda divisão familiar seja substituída pelo amor, que toda discussão dê lugar ao perdão, que toda mágoa encontre cura, que toda lágrima seja recolhida pelas mãos misericordiosas do Senhor. Nós entregamos diante de Deus cada preocupação que carregamos. Tu conheces os nossos medos, nossas lutas silenciosas, as noites em que choramos sem que ninguém perceba. Conheces as batalhas que travamos em segredo. Por isso, Arcanjo Miguel, luta por nós. Luta quando estivermos cansados, quando as nossas forças acabarem, quando a nossa fé vacilar, quando não enxergarmos saída. Luta quando o inimigo tentar nos convencer de que estamos sozinhos, de que fomos abandonados por Deus. Porque sabemos que nunca estaremos abandonados enquanto Deus enviar seus anjos para nos guardar. Arcanjo Miguel, blinda a nossa família com a tua poderosa proteção. Que nenhum acidente aconteça, que nenhum perigo inesperado nos alcance, que nenhuma notícia ruim encontre espaço em nosso lar, que os nossos caminhos sejam iluminados, nossos passos sejam dirigidos pelo Espírito Santo. Que a nossa casa seja conhecida como uma casa de oração, uma casa de paz, de bênçãos, uma casa onde Jesus é o verdadeiro Rei. Afasta toda influência maligna que tenta destruir os nossos relacionamentos. Protege nossos filhos das más companhias. Protege nossos jovens das tentações. Protege os nossos idosos da enfermidade e da solidão. Protege os que estão trabalhando, os que estão viajando, aqueles que enfrentam momentos difíceis. Protege o nosso sono. Protege aqueles que ainda não conhecem a força da oração. Arcanjo Miguel, coloca teus anjos diante de cada membro da minha família. Que eles caminhem à nossa frente, caminhem ao nosso lado, atrás de nós, que nos cerquem completamente, que nenhuma cilada consiga nos surpreender, que nenhum plano maligno prospere, que toda tentativa do inimigo fracasse antes mesmo de acontecer. Hoje nós declaramos pela fé que a nossa família pertence ao Senhor, a nossa casa pertence ao Senhor, o nosso futuro pertence ao Senhor, a nossa esperança pertence ao Senhor e a nossa vitória pertence ao Senhor. Nenhuma força das trevas pode mudar aquilo que Deus determinou para nós, porque o Deus Todo-Poderoso é maior do que qualquer batalha, maior do que qualquer perseguição, do que qualquer enfermidade, do que qualquer medo, do que qualquer tempestade. Arcanjo Miguel, ensina-nos a confiar mais em Deus do que em nossos próprios recursos. Ensina-nos a permanecermos firmes, mesmo quando tudo parecer difícil. Ensina-nos a vencer o mal com o bem, a não responder, a responder sempre com amor, a permanecermos fiéis, que a nossa família jamais abandone a oração, que jamais abandone a fé, que jamais abandone a palavra de Deus e que jamais perca a esperança. Que a nossa casa seja cheia da presença do Espírito Santo,
Que os santos anjos cantem louvores ao redor do nosso lar. Que a paz de Cristo reine sobre cada coração. Que a alegria volte a florescer. Que o amor cresça todos os dias. Que a união seja fortalecida. Que a prosperidade honesta alcance a nossa família. Que nunca nos falte o pão, a saúde, o trabalho, a sabedoria e a graça de Deus. Arcanjo Miguel, se existe alguém desta família afastado de ti, vai ao seu encontro, ilumina sua mente, toca o seu coração, quebra toda resistência, conduza-o novamente ao caminho da verdade. Que todos nós caminhemos rumo à santidade, que sejamos instrumentos da paz, testemunhas do amor de Cristo, que sejamos uma família unida pela fé. Hoje, enquanto esta oração sobe ao céu, os anjos já estão trabalhando em nosso favor. Deus está enviando livramentos que ainda nem conseguimos imaginar. Portas de bênçãos estão se abrindo, correntes espirituais estão sendo quebradas, milagres invisíveis já começaram a acontecer. Por isso rejeitamos todo medo, toda derrota, toda palavra negativa, toda obra das trevas. Recebemos apenas aquilo que vem de Deus. Recebemos a sua paz, a sua proteção, a sua força, o seu amor, a sua vitória. Arcanjo Miguel, permanece conosco hoje, permanece conosco esta noite, permanece conosco amanhã, permanece conosco em todos os dias da nossa vida. E quando alguma batalha surgir, lembra-nos de que Deus sempre nos protege. Nós descansamos debaixo da sombra do Altíssimo. Nós caminhamos protegidos pela graça do Senhor. E seguimos confiantes, porque sabemos que o céu luta por nós. E com fé declaramos: a nossa família está blindada pelo poder de Deus. A nossa casa está cercada pelos santos anjos. E a nossa esperança jamais será vencida, porque a nossa vitória já começou. Em nome de Jesus. Amém. Glorioso Arcanjo Miguel, neste momento sagrado, nós nos colocamos diante da presença de Deus, com o coração cheio de esperança, porque sabemos que nenhuma batalha é grande demais quando o céu luta ao nosso favor. Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, guerreiro invencível do Senhor, estende agora a tua espada de luz sobre a nossa família. Vem caminhar por nossa casa, vem permanecer em cada quarto, em cada porta, em cada janela. Vem abrir o nosso lar com tuas asas de poder. Hoje nós consagramos a Ti aqueles que mais amamos. Consagramos os nossos pais, nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, nossos irmãos, nossos avós, nossos familiares próximos e distantes. Que nenhum deles fique sem a proteção do céu. Arcanjo Miguel, levanta agora um muro de fogo santo ao redor da nossa família, uma muralha que nenhum mal consiga atravessar, uma fortaleza espiritual que nenhuma armadilha consiga destruir. Que toda obra das trevas caia por terra diante da autoridade que Deus te concedeu. Se existe alguma palavra de maldição lançada contra a nossa família, destrói agora. Se existe inveja escondida, desfaz completamente. Se existe perseguição espiritual, encerra neste instante. Se existe qualquer laço do inimigo preparado contra nós, corta-o pela raiz.
que toda seta inflamável seja quebrada agora, que toda armadilha preparada em segredo seja desfeita por completo, que toda intenção maligna volte ao pó, que toda força das trevas recue diante da luz de Cristo. Arcanjo Miguel, visita nossa casa nesta hora, percorre cada cômodo, toca cada parede, purifica o ambiente onde vivemos. Que toda presença contrária ao reino de Deus desapareça por completo. Que todo espírito de medo seja vencido, que toda angústia seja expulsa, que toda tristeza profunda seja transformada em paz, que toda divisão familiar seja substituída pelo amor, que toda discussão dê lugar ao perdão, que toda mágoa encontre cura, que toda lágrima seja recolhida pelas mãos misericordiosas do Senhor. Nós entregamos diante de Deus cada preocupação que carregamos. Tu conheces os nossos medos, nossas lutas silenciosas, as noites em que choramos sem que ninguém perceba. Conheces as batalhas que travamos em segredo. Por isso, Arcanjo Miguel, luta por nós. Luta quando estivermos cansados, quando as nossas forças acabarem, quando a nossa fé vacilar, quando não enxergarmos saída. Luta quando o inimigo tentar nos convencer de que estamos sozinhos, de que fomos abandonados por Deus. Porque sabemos que nunca estaremos abandonados enquanto Deus enviar seus anjos para nos guardar. Arcanjo Miguel, blinda a nossa família com a tua poderosa proteção. Que nenhum acidente aconteça, que nenhum perigo inesperado nos alcance, que nenhuma notícia ruim encontre espaço em nosso lar, que os nossos caminhos sejam iluminados, nossos passos sejam dirigidos pelo Espírito Santo, que a nossa casa seja conhecida como uma casa de oração, uma casa de paz, de bênçãos, uma casa onde Jesus é o verdadeiro Rei. Afasta toda influência maligna que tenta destruir os nossos relacionamentos. Protege nossos filhos das más companhias. Protege nossos jovens das tentações. Protege os nossos idosos da enfermidade e da solidão. Protege os que estão trabalhando, os que estão viajando, aqueles que enfrentam momentos difíceis. Protege o nosso sono. Protege aqueles que ainda não conhecem a força da oração. Arcanjo Miguel, coloca teus anjos diante de cada membro da minha família, que eles caminhem à nossa frente, caminhem ao nosso lado, atrás de nós, que nos cerquem completamente, que nenhuma cilada consiga nos surpreender, que nenhum plano maligno prospere, que toda tentativa do inimigo fracasse antes mesmo de acontecer. Hoje nós declaramos pela fé que a nossa família pertence ao Senhor, a nossa casa pertence ao Senhor, o nosso futuro pertence ao Senhor, a nossa esperança pertence ao Senhor e a nossa vitória pertence ao Senhor. Nenhuma força das trevas pode mudar aquilo que Deus determinou para nós, porque o Deus Todo-Poderoso é maior do que qualquer batalha, maior do que qualquer perseguição, do que qualquer enfermidade, do que qualquer medo, do que qualquer tempestade. Arcanjo Miguel, ensina-nos a confiar mais em Deus do que em nossos próprios recursos. Ensina-nos a permanecermos firmes, mesmo quando tudo parecer difícil. Ensina-nos a vencer o mal com o bem, a não responder, a responder sempre com amor, a permanecermos fiéis, que a nossa família jamais abandone a oração, que jamais abandone a fé, que jamais abandone a palavra de Deus e que jamais perca a esperança.
que a nossa casa seja cheia da presença do Espírito Santo, que os santos anjos cantem louvores ao redor do nosso lar, que a paz de Cristo reine sobre cada coração, que a alegria volte a florescer, que o amor cresça todos os dias, que a união seja fortalecida, que a prosperidade honesta alcance a nossa família, que nunca nos falte o pão, a saúde, o trabalho, a sabedoria e a graça de Deus. Arcanjo Miguel, se existe alguém desta família afastado de ti, vai ao seu encontro, ilumina sua mente, toca o seu coração, quebra toda a resistência, conduza-o novamente ao caminho da verdade. Que todos nós caminhemos rumo à santidade, que sejamos instrumentos da paz, testemunhas do amor de Cristo, que sejamos uma família unida pela fé. Hoje, enquanto esta oração sobe ao céu, os anjos já estão trabalhando em nosso favor. Deus está enviando livramentos que ainda nem conseguimos imaginar. Portas de bênçãos estão se abrindo, correntes espirituais estão sendo quebradas, milagres invisíveis já começaram a acontecer. Por isso rejeitamos todo medo, toda derrota, toda palavra negativa, toda obra das trevas. Recebemos apenas aquilo que vem de Deus. Recebemos a sua paz, a sua proteção, a sua força, o seu amor, a sua vitória. Arcanjo Miguel, permanece conosco hoje, permanece conosco esta noite, permanece conosco amanhã, permanece conosco em todos os dias da nossa vida. E quando alguma batalha surgir, lembra-nos de que Deus sempre nos protege. Nós descansamos debaixo da sombra do Altíssimo. Nós caminhamos protegidos pela graça do Senhor. E seguimos confiantes, porque sabemos que o céu luta por nós. E com fé declaramos: a nossa família está blindada pelo poder de Deus. A nossa casa está cercada pelos santos anjos. E a nossa esperança jamais será vencida, porque a nossa vitória já começou. Em nome de Jesus. Amém. Glorioso Arcanjo Miguel, neste momento sagrado, nós nos colocamos diante da presença de Deus, com o coração cheio de esperança, porque sabemos que nenhuma batalha é grande demais quando o céu luta ao nosso favor. Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, guerreiro invencível do Senhor, estende agora a tua espada de luz sobre a nossa família. Vem caminhar por nossa casa, vem permanecer em cada quarto, em cada porta, em cada janela. Vem abrir o nosso lar com tuas asas de poder. Hoje nós consagramos a Ti aqueles que mais amamos. Consagramos os nossos pais, nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, nossos irmãos, nossos avós, nossos familiares próximos e distantes, que nenhum deles fique sem a proteção do céu. Arcanjo Miguel, levanta agora um muro de fogo santo ao redor da nossa família, uma muralha que nenhum mal consiga atravessar, uma fortaleza espiritual que nenhuma armadilha consiga destruir. Que toda obra das trevas caia por terra diante da autoridade que Deus te concedeu. Se existe alguma palavra de maldição lançada contra a nossa família, destrói agora. Se existe inveja escondida, desfaz completamente. Se existe perseguição espiritual, encerra neste instante.
Se existe qualquer laço do inimigo preparado contra nós, corta-o pela raiz. Que toda seta inflamável seja quebrada agora. Que toda armadilha preparada em segredo seja desfeita por completo. Que toda intenção maligna volte ao pó. Que toda força das trevas recue diante da luz de Cristo. Arcanjo Miguel, visita a nossa casa nesta hora. Percorre cada cômodo, toca cada parede, purifica o ambiente onde vivemos. Que toda presença contrária ao reino de Deus desapareça por completo. Que todo espírito de medo seja vencido. Que toda angústia seja expulsa. Que toda tristeza profunda seja transformada em paz. Que toda divisão familiar seja substituída pelo amor. Que toda discussão dê lugar ao perdão. Que toda mágoa encontre cura. Que toda lágrima seja recolhida pelas mãos misericordiosas do Senhor. Nós entregamos diante de Deus cada preocupação que carregamos. Tu conheces os nossos medos, nossas lutas silenciosas, as noites em que choramos sem que ninguém perceba. Conheces as batalhas que travamos em segredo. Por isso, Arcanjo Miguel, luta por nós. Luta quando estivermos cansados, quando as nossas forças acabarem, quando a nossa fé vacilar, quando não enxergarmos saída. Luta quando o inimigo tentar nos convencer de que estamos sozinhos, de que fomos abandonados por Deus. Porque sabemos que nunca estaremos abandonados enquanto Deus enviar seus anjos para nos guardar. Arcanjo Miguel, blinda a nossa família com a tua poderosa proteção. Que nenhum acidente aconteça, que nenhum perigo inesperado nos alcance, que nenhuma notícia ruim encontre espaço em nosso lar. Que os nossos caminhos sejam iluminados, nossos passos sejam dirigidos pelo Espírito Santo. Que a nossa casa seja conhecida como uma casa de oração, uma casa de paz, de bênçãos, uma casa onde Jesus é o verdadeiro Rei. Afasta toda influência maligna que tenta destruir os nossos relacionamentos. Protege nossos filhos das más companhias. Protege nossos jovens das tentações. Protege os nossos idosos da enfermidade e da solidão. Protege os que estão trabalhando, os que estão viajando, aqueles que enfrentam momentos difíceis. Protege o nosso sono. Protege aqueles que ainda não conhecem a força da oração. Arcanjo Miguel, coloca teus anjos diante de cada membro da minha família. Que eles caminhem à nossa frente, caminhem ao nosso lado, atrás de nós, que nos cerquem completamente. Que nenhuma cilada consiga nos surpreender, que nenhum plano maligno prospere, que toda tentativa do inimigo fracasse antes mesmo de acontecer. Hoje nós declaramos pela fé que a nossa família pertence ao Senhor, a nossa casa pertence ao Senhor, o nosso futuro pertence ao Senhor, a nossa esperança pertence ao Senhor e a nossa vitória pertence ao Senhor. Nenhuma força das trevas pode mudar aquilo que Deus determinou para nós, porque o Deus Todo-Poderoso é maior do que qualquer batalha, maior do que qualquer perseguição, do que qualquer enfermidade, do que qualquer medo, do que qualquer tempestade. Arcanjo Miguel, ensina-nos a confiar mais em Deus do que em nossos próprios recursos. Ensina-nos a permanecermos firmes, mesmo quando tudo parecer difícil. Ensina-nos a vencer o mal com o bem, a não responder, a responder sempre com amor, a permanecermos fiéis, que a nossa família jamais abandone a oração, que jamais abandone a fé,
que jamais abandone a palavra de Deus e que jamais perca a esperança. Que a nossa casa seja cheia da presença do Espírito Santo. Que os santos anjos cantem louvores ao redor do nosso lar. Que a paz de Cristo reine sobre cada coração. Que a alegria volte a florescer. Que o amor cresça todos os dias. Que a união seja fortalecida. Que a prosperidade honesta alcance a nossa família. Que nunca nos falte o pão, a saúde, o trabalho, a sabedoria e a graça de Deus. Arcanjo Miguel, se existe alguém desta família afastado de ti, vai ao seu encontro, ilumina sua mente, toca o seu coração, quebra toda resistência, conduza-o novamente ao caminho da verdade. Que todos nós caminhemos rumo à santidade, que sejamos instrumentos da paz, testemunhas do amor de Cristo, que sejamos uma família unida pela fé. Hoje, enquanto esta oração sobe ao céu, os anjos já estão trabalhando em nosso favor. Deus está enviando livramentos que ainda nem conseguimos imaginar. Portas de bênçãos estão se abrindo, correntes espirituais estão sendo quebradas, milagres invisíveis já começaram a acontecer. Por isso rejeitamos todo medo, toda derrota, toda palavra negativa, toda obra das trevas. Recebemos apenas aquilo que vem de Deus. Recebemos a sua paz, a sua proteção, a sua força, o seu amor, a sua vitória. Arcanjo Miguel, permanece conosco hoje, permanece conosco esta noite, permanece conosco amanhã, permanece conosco em todos os dias da nossa vida. E quando alguma batalha surgir, lembra-nos de que Deus sempre nos protege. Nós descansamos debaixo da sombra do Altíssimo. Nós caminhamos protegidos pela graça do Senhor. E seguimos confiantes, porque sabemos que o céu luta por nós. E com fé declaramos: a nossa família está blindada pelo poder de Deus. A nossa casa está cercada pelos santos anjos. E a nossa esperança jamais será vencida, porque a nossa vitória já começou. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva agora nos comentários: Arcanjo Miguel, luta por mim. Eu quero ler a sua mensagem e também rezar por você. Se você conhece alguém que está passando por lutas espirituais, envie esta oração para essa pessoa agora. Às vezes, uma simples oração compartilhada pode transformar completamente a vida de alguém. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque todos os dias publicamos novas orações poderosas que fortalecem a fé, trazem paz ao coração e aproximam a nossa vida da presença de Deus. Que o Arcanjo Miguel caminhe à sua frente, quebrando todo o mal, abrindo os seus caminhos e protegendo a sua vida e de sua família. Que a luz de Deus envolva você neste momento e que uma grande paz desça sobre o seu coração. Que a bênção do céu permaneça com você, hoje, esta noite e sempre. Amém.